Sexto dos 33 dias da nossa preparação para a consagração à Santíssima Virgem, e hoje nós vamos ler do número 55 ao 59 do tratado. Começamos com a leitura. 3. Maria e os apóstolos dos últimos tempos. Sim, Deus quer que sua mãe seja hoje conhecida, amada e honrada mais do que nunca. Isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, na prática interior e perfeita que seguidamente lhes revelarei. Verão então, com tanta lucidez quanto a fé lhe permitir, a formosa estrela do mar. E, se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto apesar das tempestades e dos piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se devotarão inteiramente ao seu serviço. Experimentarão as suas doçuras e bondade maternais, e a amarão ternamente, como seus filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela está repleta e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela em todas as coisas, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus. E a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para igualmente pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, que, qual fogo ardente, levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas agudas na mão poderosa de Maria para traspassarem os seus inimigos, como setas na mão de um guerreiro. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem apegados a Deus. Trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda a parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, enquanto para os ricos e orgulhosos mundanos serão o odor de morte. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus sequazes, atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com a espada de dois gumes que é a palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados pelo Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais ainda, sem cuidados, no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos e clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para voarem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo os enviar. Deixará atrás de si, nos lugares onde tiver pregado, o ouro da caridade, que é o pleno cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo os critérios do mundo. Não viverão em cuidados nem farão acepção de pessoas. Não haverão de poupar, escutar, nem temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, e levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os dos ímpios, idólatras e maometanos. Mas quando e como acontecerá isso? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar.
Esperarei no Senhor com toda confiança. A leitura de hoje vem dizer para nós como que são os filhos de Maria, as características do verdadeiro filho de Maria, né? E aqui na leitura diz assim, que os filhos de Maria serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo. Bom odor é alguma coisa cheirosa, que cheira bem, né? A pessoa que ela é cheirosa, ela não precisa falar que ela tomou banho, que escovou o dente, que passou perfume. Só de passar perto da gente, só pela presença dela, a gente já sente esse cheiro gostoso. E essa é a meta para a nossa vida hoje. Nós precisamos mudar o nosso interior, nós precisamos estar bem atento para que o nosso interior esteja com esse bom odor de Jesus. Porque a gente não precisa, às vezes, dizer de Deus, dizer de Nossa Senhora, para que as pessoas sintam em nós o cheiro de Deus, o cheiro de Nossa Senhora. Que a nossa presença já revele também a presença de Deus. E como que isso acontece? Isso só acontece se a gente fizer uma limpeza na nossa vida. A pessoa que ela é cheirosa porque ela tomou um banho, porque ela escovou o dente, porque ela passou um perfume, ela teve um zelo, um cuidado. É assim que a gente faz com a nossa alma. A gente tem que estar sempre muito atento para estar ali fazendo uma limpeza na nossa alma constantemente, né? Dia após dia, não deixar, não descansar dessa limpeza. É uma limpeza que a gente tem que fazer todos os dias para que a gente esteja sempre muito bem cheiroso de Jesus. Outro ponto é que a leitura diz assim que os filhos de Jesus e Maria devem seguir os passos de Jesus na pobreza e no desprezo do mundo. E eu quero explicar isso daqui para vocês porque pobreza e desprezo do mundo não significa miséria. Não significa que eu tenho que sair dando as minhas coisas ou vendendo as minhas coisas, eu tenho que viver na pobreza material. Não é isso. Significa que o meu coração, ele não pode estar preso nas coisas do mundo. Que as minhas roupas, o meu carro, o meu dinheiro não pode ser o centro da minha vida. Que eu não posso viver uma vida guiada pelo que é material. É isso que quer dizer. Quando eu falo também do desprezo do mundo, também significa que a minha vida, ela não pode ser muito igual a que o mundo está pregando por aí. Que nem tudo que o mundo diz que é bom para mim. A partir do momento que eu quero viver uma vida com Deus e com Nossa Senhora. O último ponto e mais importante de hoje diz que os filhos de Maria trazem consigo a palavra de Deus, a oração, principalmente do terço, e a mortificação. A palavra de Deus, gente, ela tem que ser constante na nossa vida. Por quê? Porque a gente não ama o que a gente não conhece. E é impossível conhecer Jesus sem ler a Bíblia. Nós só sabemos o nome de Jesus hoje por esse livro, por essa palavra. A primeira coisa que a gente tem que ter muito constante na nossa vida é a palavra de Deus. É por ela que o Senhor fala conosco, é por ela que o Senhor mostra a vontade dele para a nossa vida. Então, a palavra de Deus tem que ser um hábito constante na minha vida e na sua. O segundo ponto, a oração do terço. Quantas vezes na nossa igreja, em vários casos até de exorcismo, né? O próprio demônio nos revela a força espiritual que tem o terço. É a oração mais poderosa que tem na nossa vida. É o Santo Terço. O Padre Pio, né? Num dos seus confrontos com o demônio, com o maligno, ele revela, ele diz assim que cada Ave Maria do terço é um golpe na sua cabeça. Então, para a gente vencer esse combate pela nossa alma, nós precisamos estar sempre rezando o terço, sempre muito fiel à oração do Santo Terço. Todos os dias o Filho de Maria tem que rezar o terço. É o nosso combustível, é a nossa muralha contra o mal. E o terceiro ponto é a mortificação. O que é mortificação? É abrir mão de coisas que às vezes são lícitas da nossa vida para fortalecer o nosso espírito. Vou explicar. Às vezes, quando a gente quer ganhar massa na academia, né? Ou então, sei lá, perder uns quilinhos, a gente faz uma dieta. A comida é ruim? Não. Sem ela, a gente morre. Mas, às vezes, a gente corta algumas coisas que a gente gosta, ou algumas quantidades dessa comida, pra nossa saúde, pra que a gente fique forte. E é assim também com o nosso espírito. Às vezes, a gente precisa ter uma vida de mortificações, de tirar um pouco do que a nossa carne gosta, para que o nosso espírito esteja mais forte. Eu costumo dizer que não é preciso coragem para fazer o que a gente quer. É preciso coragem para fazer aquilo que a gente não quer. Aquilo que não é agradável à minha carne, agradável para mim. Nem sempre eu quero rezar, mas eu sei que eu preciso rezar. E às vezes aí o Senhor pede de nós um refrigerante ou um tempo de uso do celular. Por quê? Porque nós precisamos educar o nosso corpo para dizer para ele que a nossa alma é que está no controle. E isso é mortificação. E nós precisamos viver uma vida dessa forma. Tá bom? Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Santo Espírito de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.